Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Sou o professor Juliano e hoje temos uma aula de Geografia. Vamos iniciar aí nossa aula com uma reflexão, um pensamento da Cora Coralina. Olhem só, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Importante isso, não é mesmo? É tão importante você saber aprender, aprender em todos os momentos, estar disposto a aprender e também a ensinar. O conhecimento não foi feito para ser mantido preso, o conhecimento foi feito para ser acessado por todos. Uma importante reflexão aí para a nossa vida, não é mesmo? Continuando. Nós vamos fazer aí uma breve revisão sobre os conteúdos do último encontro. Vamos lá? Falamos então no último encontro sobre a água, um importante item aí para a nossa vida. Não conseguimos produzir quase nada sem água, não sobrevivemos sem ela, não é mesmo? Olhem ali na tela de vocês. A água é uma substância líquida, incolor, insípida, inodora. É a parte líquida que cobre 70% da superfície terrestre. Falamos sobre isso, recordam? A água, então, é uma substância que tem algumas características. Ela é incolor porque não tem cor. Ela é insípida porque não tem gosto. Ela é inodora porque não tem cheiro. E engraçado como uma substância que não tem gosto, não tem cheiro e não tem cor pode ser tão importante para a vida humana. Uma das substâncias mais especiais aí da nossa vida, não é mesmo? E também falamos que a água ela é a parte predominante aí do nosso planeta, 70% da superfície, ou seja, aquela parte aparente aí do nosso planeta é composta por água. Então, tudo que vemos ali no nosso planeta, imaginem que 70% do nosso planeta é água. Isso é uma coisa muito importante. Então, é interessante até pensar no nome do nosso planeta. Falamos sobre isso na última aula. Nosso planeta tem esse nome, Terra, planeta Terra. Contudo, é composto, em sua maior parte, por água. Olhem ali a imagem mostrando muito bem como que não é mesmo? A composição, a aparência do nosso planeta. Podemos perceber ali claramente que a maior parte é água. Vimos ali também uma ilustração mostrando uma garrafa bem grande representando a totalidade de água que existe no planeta. 100% da água do nosso planeta é aquela garrafa. Ao lado nós temos um copo, um copinho pequeno. E naquele copo nós temos a quantidade de água doce disponível. Contudo, a água não basta ser água doce, ela tem que estar acessível a todos nós. E aquele copinho bem pequeno ali representa a quantidade de água que está disponível ou de fácil acesso, que é aquela encontrada nos rios, nos lagos, nas represas. Finalmente, a água que nós podemos consumir de verdade, que é a água potável, aquela que é saudável, aquela que nós podemos consumir, que é representada ali na imagem dentro da tampinha da garrafa. É muito pouco. A quantidade de água que podemos consumir é muito pequena. Eu trouxe outros exemplos, mostramos ali a distribuição da água no nosso país, aqui no Brasil, e mostramos também, e falamos ali, que de toda a água do nosso planeta, 12% é a quantidade que está no Brasil. Vejam ali os exemplos das garrafas. Tem uma garrafa um pouco mais cheia, quase cheia ali, que representa a quantidade de água disponível no planeta. Então, pensem que aquela garrafa é o que representa a água de todo o planeta. E vejam que a quantidade de água disponível no Brasil é uma parte considerável da garrafa. É ali uma parte importante. Então, pensem como nós vivemos em um país com um território privilegiado, porque tem muito acesso à água. Então, mesmo tendo todo esse acesso à água, temos que pensar que ela é um bem precioso e precisamos ter cuidado e consciência sobre o seu uso. Olhem ali na tela. Percebemos o uso da água por meio do abastecimento público e doméstico, mas ela está presente, então a água ela é percebida facilmente ali na torneira,
em qualquer outro lugar, num rio, quando nós estamos visualizando, não é mesmo? Nas represas. Mas a água está em outros lugares, em outras situações das quais não percebemos o seu uso. Falamos então que a água pode estar lá na agricultura. Para que possa ocorrer o plantio, é necessário o uso da água. Ali nós temos a plantação de arroz e o arroz prontinho, servido ali nas nossas casas. Vocês já imaginaram que o arroz precisa de água para ser produzido? Ali também nós temos o uso da água na pecuária, que é a criação de animais. Então, por exemplo, para a produção de leite, as vacas leiteiras precisam de água para sua existência, não é mesmo? E vejam, ali nós temos o leite prontinho para ser consumido. Então, temos que lembrar que para aquele leite chegar às nossas casas, foi necessário o uso de água. Também sabemos que a água é utilizada nas indústrias. As indústrias que fabricam os mais diversos itens, elas precisam de água no processo de produção, seja na matéria-prima ou mesmo na limpeza de todo o maquinário. Então, facilmente conseguimos lembrar de exemplos em que a água é utilizada como matéria-prima. Por exemplo, uma indústria de bebidas, refrigerantes. Ela utiliza a água como matéria-prima para sua produção. Até aí é fácil de lembrar. Mas vocês devem saber que outros itens também precisam de água para serem produzidos, como, por exemplo, peças do vestuário, nossas roupas. Precisa-se de água na produção de roupas. Então é importante entender que a água está presente em todas as produções existentes nas indústrias. Também a água é necessária, é importantíssima na geração de energia elétrica. Ali nós estamos vendo na tela fotografias que mostram muito bem como que se dá. Ali nós temos uma hidrelétrica, temos ali o represamento da água e justamente por ocorrer esse represamento, a força dessa água que vai permitir a geração de energia. Ao lado nós temos ali como ocorre a transmissão dessa energia, ou melhor, a distribuição dessa energia até chegar nas nossas casas. E agora, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, colocassem a data em que vocês estão assistindo a aula de hoje e registrassem o conteúdo que nós veremos hoje. Ali na tela vocês têm como os meios de transportes diminuíram as distâncias entre as pessoas. Quais meios de transportes são mais comuns no Brasil? Então falaremos hoje sobre os meios de transporte. Vamos lá? Eu gostaria que vocês então fizessem essa anotação.
E então, registraram? Eu espero que sim. Então, ali na tela de vocês temos uma questão. Temos uma afirmação, na verdade. Nenhum lugar é distante. O que será que essa afirmação representa? Está falando ali, temos uma imagem ao lado, um globo terrestre, temos alguns meios de transporte. E essa afirmação, nenhum lugar é distante. Vocês já pararam para pensar que a distância entre um lugar e outro, ela é sempre a mesma, não é mesmo? A distância não muda. Contudo, de acordo com o meio que eu utilizar para me locomover, eu vou ter mais facilidade e vou gastar menos tempo para chegar a esse lugar. Então, os meios de transporte revolucionaram essa questão das distâncias, pois nenhum lugar é longe o bastante para que não possa se chegar nele. Então, a partir do momento em que foram inventados esses meios de transporte, houve uma revolução no mundo. Nós temos ali uma letra de música. Nós vamos escutar o áudio com essa letra e vamos refletir um pouco sobre o que o autor ali nos propõe. Vamos lá? Parabólica Mará, Gilberto Gil. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Mará. Antes, longe era distante, perto, só quando dava. De jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação. E então, gostaram dessa música? É uma letra de música muito interessante. Nos faz pensar sobre toda essa questão das distâncias, as distâncias que foram modificadas, encurtadas de certa maneira. Como eu disse, as distâncias não mudam. O que muda é a facilidade que nós temos de chegar de um lugar a outro, não é mesmo? Ali, então, temos alguns versos que nos chamam a atenção. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena. Vejam, o autor nos apresenta ali a um jogo de palavras, nos fazendo pensar, será que o mundo mudou de tamanho? Não, o mundo foi sempre o mesmo. O que mudou foi a percepção humana sobre o mundo. Então, hoje, nós conseguimos compreender que o nosso planeta pode até ser considerado pequeno, depois que nós conhecemos a imensidão do universo. E também o fato de que nós podemos chegar de uma maneira até mais fácil em lugares que antes eram considerados muito distantes, justamente pela dificuldade de chegar até eles. Então imaginem como que era atravessar oceanos há alguns séculos atrás. Era muito difícil. Hoje, com uma viagem de avião, isso se faz de maneira muito mais fácil. Perceberam como que a relação humana modificou a visão das pessoas em relação a essas distâncias foi modificando? Ali nós temos até uma imagem mostrando muito bem o sistema solar ali, e nós podemos perceber que esse conhecimento sobre o que está ao nosso redor, como que se apresenta o restante do mundo em relação à Terra, nos faz entender o quanto é importante perceber essas distâncias e entender principalmente de que, embora exista sim uma distância física que separe um planeta de outro, aqui dentro do nosso planeta um continente de outro, nós podemos pensar na possibilidade de chegar a esses lugares. Por enquanto, pensando com mais facilidade aí nas distâncias que existem no nosso planeta.
Lógico. A história dos meios de transporte. Então vamos pensar sobre isso. Nós temos lá um texto. Vamos ali ver na tela de vocês. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios ou guerrear. Hoje, é relativamente simples pensar em realizar uma viagem longa de navio, avião ou trem, para quase todos os lugares do mundo. Então, como eu havia dito, hoje se considera simples viajar para qualquer lugar aí do nosso planeta. Mas isso era impensável há um tempo atrás. Vejam ali, o surgimento dos meios de transporte. Nós temos ali, desde a invenção da roda até a criação do avião, o surgimento de diversos meios que facilitaram a nossa vida. Vejam, a roda foi criada ali há 6.000 anos atrás. Há muito tempo, não é mesmo? Em compensação, algumas outras invenções que revolucionaram o nosso mundo foram criadas há pouco tempo, relativamente. Vejam, por exemplo, os automóveis, as máquinas a vapor, não é mesmo ali? Eles foram inventadas, foram invenções que surgiram há poucos séculos. Então, nós não temos uma distância tão grande. Contudo, elas revolucionaram, fizeram com que nós pudéssemos chegar em determinados lugares com mais facilidade. Imaginem a vida sem o transporte por trem, utilizando as linhas férreas, que conseguiram levar pessoas e atravessar longas distâncias. Era muito difícil. As viagens eram feitas a cavalo ou por navio. Eram viagens longas, desconfortáveis. Então, o aperfeiçoamento, o surgimento de determinados meios de transporte facilitaram a vida humana. E nós, normalmente, somos levados aí a refletir sobre algumas palavras que surgem facilmente quando falamos de meios de transporte. Então, falamos de meio e também de meio de transporte, mas também falamos de via e veículo. Vocês já ouviram falar dessas palavras. Então, ali na imagem à esquerda, nós temos as vias, que são utilizadas pelos veículos na locomoção. Então, sem esses itens, não existe transporte, não é mesmo? Olhem ali a definição na tela de vocês. A via é o caminho que leva algo ou alguém de um ponto a outro. O veículo é o meio usado para transportar ou conduzir pessoas, animais ou coisas de um lugar para outro. Então, vejam, a via é o caminho, enquanto o veículo é o meio que vai permitir o transporte. Nós temos ali diversos meios de transporte. Eles podem ser classificados de acordo com as suas características. Por exemplo, nós temos os transportes aeroviários. São aqueles que vão se locomover pelo ar. O avião, por exemplo. Temos os transportes rodoviários. Eles vão precisar de uma rodovia para a sua locomoção. Aqui no nosso país, aqui no Brasil, nós temos um exemplo de um modelo, de transporte multimodal. Vocês podem perceber ali pela imagem o que isso representa, o que isso quer dizer. O que quer dizer essa palavra multimodal? Significa que no Brasil o transporte de pessoas ou mercadorias ocorre de maneira multimodal, ou seja, se utilizam mais de um meio de transporte. Vamos pensar no transporte de mercadorias. Ele pode chegar até o Brasil por navios. Do porto em diante, ele é transportado
por ferrovias ou mesmo por rodovias, até chegar no seu destino, nas cidades, e ali ele pode ser distribuído de outra maneira, utilizando outros tipos de meios de transporte. Então, isso mostra muito bem como se dá esse modelo multimodal, ou seja, a utilização de mais de um tipo de meio de transporte. Agora nós temos uma atividade. Eu gostaria que vocês pegassem a caneta de vocês e registrassem a questão. Olhem ali na tela. Cite 2 meios de transportes terrestres. Ali abaixo, nós já temos as alternativas, as possibilidades de resposta. Mas eu gostaria que vocês pensassem. Pode ser uma ou outra. Nós temos ali algumas possibilidades. Vejam, navios, automóveis, ônibus, helicópteros, aviões. Então, de todos estes que foram citados, quais podem exemplificar os meios de transporte terrestres? Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês respondam a questão. E aí, conseguiram responder? Eu espero que sim. Vejam, exemplos ali de transporte, de meios de transporte terrestres, nós temos automóveis e ônibus. São aqueles meios de transporte que se utilizam de rodovias, não é mesmo? Então, os automóveis e os ônibus. Eu vou dar um tempo para que vocês completem a resposta. E então, registraram? Eu espero que sim. Vamos para uma próxima questão? Agora, o exercício pede para que vocês completem uma frase. Temos ali: caminhões são exemplos de veículos para o transporte de... Então, caminhões são exemplos de veículos que são utilizados ali no transporte de pessoas ou de cargas. E agora? Será que essa questão pode ser respondida com facilidade? Vocês precisam lembrar, um caminhão é utilizado para transportar principalmente pessoas ou cargas. Eu vou dar um tempo para que vocês respondam a questão.
E então, os caminhões são utilizados para o transporte de cargas. Ele não é um meio de transporte utilizado para transportar pessoas. O seu principal objetivo é transportar carga. Então, eu vou dar um tempo para que vocês respondam. Completem a resposta. E continuando, o próximo exercício pede para que vocês relacionem, então, o meio de transporte às cargas. Então, nós temos ali dois meios de transportes à esquerda: navios e aviões. Navios, a letra A, aviões, a letra B. E agora, temos que pensar. Temos as cargas pesadas e cargas que podem ser sensíveis e de alto valor. Pensem aí, será que o navio vai ser um meio de transporte utilizado para transportar cargas mais pesadas, robustas? Ou será que ele vai transportar cargas sensíveis e de alto valor? Pensem ali de uma maneira bem lógica. Qual desses meios de transporte tem mais facilidade de transportar cargas pesadas? E vocês sabem que cargas sensíveis e de alto valor são itens que não podem ser transportados com um meio de transporte que possa danificar ou que precise de um cuidado maior ou mais velocidade, por exemplo. Hoje, por exemplo, as vacinas que são transportadas aí mundialmente, elas precisam chegar rápido, elas são sensíveis, precisam estar congeladas algumas vezes. Então pensem aí, né, antes de resolver esse exercício. Vamos lá, eu vou dar um tempo para vocês. E então, conseguiram responder? Eu espero que sim. Vejam, os navios, eles são meios de transporte destinados ao transporte de cargas mais pesadas, não é mesmo? Vejam o tamanho, né, de um navio e a sua capacidade. Alguns de vocês talvez já tenham tido a oportunidade de visualizar ou se aproximar de um porto. É uma imagem que chama bastante atenção, o tamanho, a quantidade de carregamento que pode ocorrer ali em um porto, não é mesmo? E já os aviões, eles são destinados ao transporte de pessoas e quando ocorre o transporte de cargas,
o transporte vai ser mais sensível e pode transportar cargas sensíveis. Então, ali nós temos as respostas na tela de vocês. Eu vou dar um tempo para que vocês completem. Vamos lá? E aí, vamos continuar? Agora nós vamos falar ali sobre ainda outros meios de transporte. Nós temos lá os meios de transportes ferroviários. Olhem ali. Ele é diferente dos rodoviários porque ele vai usar uma via específica, os trilhos. Vocês já devem ter visto aí pelas cidades a existência de trilhos, ferrovias. Então, é essencial para que haja esse transporte. É um meio de transporte muito barato e fácil, né? E pouco perigoso, porque ele vai usar vias específicas para ocorrer, não é mesmo? A locomoção. Olhem ali, temos um exercício na tela de vocês. Cite 2 meios de transportes ferroviários. Nós temos ali as opções: bicicletas e carros ou trens e metrôs. Quais são, então, os meios de transporte considerados ferroviários? Lembrem que da necessidade de uma via específica, as linhas férreas, não é mesmo? Então, eu vou dar um tempo para que vocês completem a resposta. Vamos lá? Então, conseguiram responder? Eu espero que sim. Vejam, são exemplos de meios de transportes ferroviários, os trens e metrôs, que ajudam tanto no transporte de pessoas e também de cargas, não é mesmo? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. E então, vamos continuar? Olhem ali na tela de vocês um outro exemplo de meio de transporte. Vejam ali que nós temos os transportes hidroviários, que são aqueles que ocorrem por meio dessas
as vias marítimas, não é mesmo? Ali o exemplo do navio. Também temos os meios de transporte dutoviários. Ali chama bastante atenção o fato de que esse meio de transporte não é muito conhecido de todos nós. São dutos que podem transportar líquidos ou gases de um lugar para outro. Então, ele vai ser responsável pelo transporte de itens específicos. O petróleo, por exemplo, é transportado por meio de dutos até chegar, por exemplo, nas suas refinarias. Então, é um exemplo de um meio de transporte que se diferencia dos demais por ser pouco conhecido da maioria das pessoas. Então, olhem lá, os principais meios de transportes do Brasil. Nós temos um gráfico que mostra ali quais são eles. Com a cor rosa, nós temos os rodoviários, com 61,8%. É muita coisa. Vejam que é mais do que a metade. Com a cor amarela, nós temos os transportes ferroviários, 19,5%. É uma grande quantidade. Com a cor azul, nós temos os transportes dutoviários. Vejam, ele representa 4,6%. Não é uma quantidade tão pequena. Então, mesmo sendo um pouco desconhecido da maioria das pessoas, existe uma quantidade grande de uso desse meio de transporte. E com a cor verde, nós temos os meios de transportes hidroviários, com 13,8%. É bastante coisa. Contudo, com a cor vermelha, que quase não aparece, nós temos os transportes aeroviários, com 0,3%. Os meios de transporte aeroviários são muito conhecidos por todos nós, né? São os aviões, helicópteros, tantos outros. Contudo, eles são reconhecidos por todos nós, mas o uso é pequeno, porque é um meio de transporte mais caro e tem um uso muito específico, não é mesmo? E normalmente é utilizado na travessia de longas distâncias. Talvez por isso tenha tão pouca representatividade dentro do gráfico que representa esse uso dos meios de transporte. Temos lá então os transportes urbanos. Vejam como que ocorrem ali os meios de transporte urbanos nas grandes cidades aí. Nós temos alguns que são considerados mais alternativos, como, por exemplo, o uso de bicicletas e patinetes. Muito interessante isso. As grandes cidades hoje repensam a maneira de locomoção, tentando fazer com que as pessoas repensem o uso de automóveis, utilizando alternativas. Temos também outros meios de transporte coletivos, como, por exemplo, ônibus, trens, metrôs. E vejam, os ônibus, eles são alternativas interessantes porque conseguem transportar ao mesmo tempo uma grande quantidade de pessoas. Eles estão presentes na maioria das cidades. Diferentemente dos trens e metrôs, que são utilizados em grandes cidades, mas não estão presentes em todas elas. Eles também são alternativas consideradas positivas, porque, assim como o ônibus, conseguem levar uma grande quantidade de passageiros em uma única viagem. Contudo, nós temos diversos problemas. Vejam ali a utilização de automóveis e motocicletas. Motocicletas são alternativas ainda melhores quando pensamos no uso dos automóveis na questão do espaço. O automóvel ocupa muito mais espaço do que uma motocicleta numa via. Contudo, ela é perigosa. E o automóvel, muitas das vezes,
é um problema justamente porque uma única pessoa o utiliza diariamente. Então, pensem, um automóvel normalmente ele é produzido, né, para transportar ali 4 até 5 pessoas em uma única viagem. E não é isso que ocorre. O transporte ocorre praticamente individualmente. Então, esse é um grande problema do uso do automóvel. E vejam que a consequência é muito grave. Olhem ali o engarrafamento, o trânsito. Por isso, até que foi criado um dia mundial, o Dia Mundial Sem Carro. Vejam ali, o dia 22 de setembro. Vocês sabiam que existia essa data? É uma data importante aí para nos fazer pensar sobre o quanto que nós estamos sendo levados a uma situação que não tem volta, né? Você não vai conseguir mudar esse problema se as pessoas não utilizarem os meios de transporte urbano com mais consciência. Então, ali, o que é importante para que as pessoas possam realmente utilizar desses meios alternativos de transporte? É a possibilidade de que essas vias existam. Então, ciclofaixas, ciclovias são extremamente importantes para que as pessoas consigam fazer uso desse meio de transporte alternativo. Já os transportes rurais, que também existem, estão representados ali nas imagens. Nós temos lá as pessoas que podem se locomover, né, na zona rural a cavalo, utilizando ali até carroças ou mesmo a máquina, o trator, que é utilizado também na produção, mas também no transporte. Então, conseguimos ali perceber a diferença entre os transportes urbanos e rurais, e percebendo principalmente de que eles são necessários nesses dois espaços. Aqui eu trouxe uma reflexão importante para que todos nós possamos pensar sobre o quanto que o transporte é algo necessário na vida humana. Vejam as crianças esperando o ônibus. Perceberam que em alguns lugares os meios de transporte podem ser algo tão importante e não estão disponíveis a todos? É uma importante reflexão, não é mesmo? E então, vamos terminando o nosso encontro por aqui. Desde já, deixamos marcada a nossa próxima aula na semana que vem. Até lá, tchau!